Então, vamos continuar que ela vai falar isso aí. Vamos lá, vamos lá. Que ela vai falar isso aí também. Possível ou masculinizadas. Então, ou você vai usar aquela calça larga masculina do guarda-roupa masculino com um top em cima para você sensualizar, mostrando a sua barriga, porque ou você é sensual e usada como um produto, ou você vai ser masculinizada e preparada para o feminismo. E aí, sabe o que eles prepararam? Eles prepararam para o cropped um discurso de... Tem nada a ver. É isso aí. E esse discurso foi preparado para invadir, desenhado, preparado, alinhado para invadir a igreja. Porque a partir do momento... Gente, a partir do momento que o crente acha que se expor é nada a ver, você está indo contra aquilo que Deus criou para te cobrir. É muito mais profundo que isso. Eu não tenho tempo para terminar toda essa agenda. Mas sabe qual que é o último passo dela? O último passo dessa agenda, que você está nadando de braçada, quando você fala que o cropped não tem nada a ver. Você não precisa andar de saia igual eu tô, não, ande de calça, só seja decente. Mas o último passo dessa agenda é... Você sabia que crianças muito pequenas na escola, isso são estudos comprovados, não reconhecem homem ou mulher através, né, gente, da biologia e tal. Eles reconhecem através do quê? Da roupa. Criancinha muito pequena não tem a capacidade intelectual que a gente já tem. Então essa criancinha olha para outra, aí vê lá com uniforme, short e saia, com não sei o que, fala assim, ah, é menina, ah, é menino. E aí o final dessa agenda que está sendo cumprida é que seja obrigatório nas escolas pelo Brasil inteiro o uniforme unissex, para que as crianças não consigam definir homem e mulher, e passe a ser obrigatório que nas escolas não seja mais definido pelos professores, você é menino ou você é menina, mas que seja ensinado que quando você tiver capacidade e idade suficiente, você escolhe o seu sexo. Então, enquanto você achar que cropped é besteira, você está contribuindo com uma agenda de Satanás. Para aí rapidinho, Suane, de novo. Era que é muita coisa boa, né? É interessante, só duas coisas que me chamaram a atenção que ela fala aqui também. Primeiro, da decência. E o segundo, dessa questão das roupas unissex, das crianças, né? Dessa questão, e de fato a gente tem visto isso. A gente tem visto, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eu sei de escolas públicas, bem conhecidas, renomadas, que deixam que até meninos usem saia, né? Conforme a sua preferência. Então, isso não é uma invenção, isso é coisa que está acontecendo de verdade. E isso é interessante que ela fala, né? Primeiro, da decência. Eu queria ler que a gente fala, tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia não fala nada sobre isso e tudo mais, não fala não, tá bom então. 1 Timóteo 2, verso 8, fala assim, Paulo dando instruções a homens e mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. 9, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. E é interessante também que em Deuteronômio 22:5 vai dizer assim, a mulher não deve usar roupa de homem, e o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus. Então a gente vê que, de fato, tudo isso que ela está falando é verdade, né, filho? Primeiro, a palavra de Deus nos dá orientação da mulher, e assim, a palavra de Deus enfatiza a mulher, né? Porque notoriamente nós vemos que isso é um problema muito maior das mulheres. Os homens pecam nisso? Pecam também. Os homens têm que se vestir de forma decente? Também têm que se vestir de forma decente, né, de forma modesta. Mas, naturalmente, assim, de modo geral e generalizando, a gente vê que isso chama muito mais atenção das mulheres. Isso é natural, né? Mas não que essa orientação só seja para as mulheres, né? Isso é algo também que a gente deve falar. Mas é interessante que a palavra de Deus nos dá, sim, orientação de decência, modesta, até mesmo de exagero, da mulher não usar
roupas ali, como ele fala, né, com tranças e tudo mais, ou seja, roupas exageradas, a mulher ela tem que ser discreta, né? Isso, como eu falei, tanto para o homem e para a mulher. E também, em Deuteronômio vai dizer justamente de homens que vestiam roupas de mulheres, e ao contrário, que isso é abominável aos olhos de Deus, e é o que ela está dizendo que está acontecendo. Homens estão vestindo roupas de mulher e tá tudo certo. Essa moda do cropped agora também tá pegando para homem, né? Homens agora estão tentando implementar essa moda para homens. E as mulheres, muitas vezes, vestindo roupas de homens, Verdade. né? E o que ela falou é verdade. As roupas são características também do próprio homem e da mulher. Se você muda isso, você desconfigura completamente a sociedade, você desconfigura tudo. Como ela falou, que tem sido um meio, né, de fazer isso nas escolas para que as crianças não saibam diferenciar homem de mulher. Então a gente vê que isso é um assunto sério, que é importante e que a palavra de Deus também trata disso, né? Não é algo que a gente fala ou está falando por si só. A palavra de Deus trata disso. É verdade, Rogério. E em relação a essa questão de vestimenta, de roupa, né? A gente precisa entender, né, o que está por trás da motivação de quando alguém usa uma roupa curta, quando alguém exagera numa maquiagem, de repente alguém está tentando usar um formato, né, de barba, de cabelo para imitar um artista, para imitar uma moda. O problema para Deus, meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando, é a motivação. Às vezes tem pessoas que têm uma motivação de usar para demonstrar a idolatria que tem pelaquela outra pessoa. Então, o que a gente está falando aqui é que por trás dessa fala dela, realmente existe um contexto de uma agenda, um contexto de um cenário, né, nesse mundo caído, que aponta não para Cristo, mas aponta para o Senhor dessa terra. E, Felipe, é interessante falar que a palavra de Deus não fala sobre tipo de roupa, porque tem igrejas e tudo mais, a gente sabe que, por exemplo, proíbem homens de usar short e mulheres de usarem calça. Só que a palavra de Deus não fala especificamente sobre o tipo de roupa. O que a palavra de Deus nos dá orientação é quanto à decência, quanto à modéstia, quanto à discrição, contra o exagero. O tipo de roupa pouco importa. O que importa é esse princípio de ser decente, ser modesto, não ser exagerado. Se você usa saia, se você usa calça, se você usa o que for, o importante é, tá decente ou não tá modesto ou não tá, é discreto ou não é, porque você consegue ser sensual com uma calça e consegue ser decente com uma calça também. Então a calça não vai dizer se é pecado ou não, mas como aquilo tá, se aquilo tá indecente ou não, se aquilo tá demonstrando as curvas do seu corpo, se aquilo tá mostrando demais partes do seu corpo, você consegue ser indecente com uma saia e consegue ser decente com uma saia também. Então, o tipo de roupa pouco importa. O que vai importar é se você está sendo decente, modesto, discreta, assim como a palavra de Deus, 1 Timóteo 2 vai falar. Esse é o princípio de ser decente, né? De não mostrar o corpo, como o Felipe falou, que deveria ser somente do seu marido. E a gente vai encontrar isso também lá em 1 Coríntios 7, falando que o corpo da mulher pertence ao homem, e o corpo do homem pertence à mulher. E Marcos também vai dizer, Marcos 10:6, que deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, e juntos serão uma só carne. Então o corpo da mulher pertence ao homem e o do homem pertence à mulher. É para ele, somente entre homem e mulher, marido e mulher casados, que devem mostrar partes do seu corpo. Fora isso, a palavra de Deus mostra que nós devemos agir com decência, com modéstia e discrição, né? Como eu falei, eu não concordo com essas igrejas que falam que short é pecado. Às vezes até short de homem que eu tô falando, né? Calça é pecado. Aí só pode usar saia. Mas, pô, a mulher não consegue ser indecente com saia? Pelo contrário, a gente vê muita indecência com saia. A gente vê muita indecência com calça. Então, o problema não é a roupa em si, o tipo de roupa, se é jeans, se é short, é se tá decente ou não, se tá mostrando ou não tá, se tá exagerado ou não tá. São esses princípios que a palavra de Deus nos dá. E outra coisa que tem que deixar bem claro, né, Rogério? Uhum. O que a gente está falando é pautado na palavra de Deus. Exatamente. Se cremos na palavra dele, a palavra dele vai nos guiar também na forma correta de nos vestirmos. Se não cremos, nos vestiremos segundo a moda do nosso coração, do nosso desejo, e tudo isso é diante de Deus. Não passa de nada os olhos do nosso Senhor.
Então, se eu me visto e acho que não tem nada a ver o meu vestir para Deus, Deus se preocupa com o meu coração, então siga o seu próprio pensamento. Sim. Aí, Se você acha que a sua vestimenta também glorifica a Deus, então se vista segundo as Escrituras nos fala. Por quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é apta para tudo, para nos ensinar, para nos educar, para nos exortar e para nos direcionar à justiça, o caminho da justiça, o caminho do Evangelho. isso aí, vamos continuar então, Sueli. Vamos nessa. Se cubra, seja decente, seja crente. Com vocês, Camila Campos. É isso aí, então, fechou aí. Acabou. E o Rogério, então essa última fala dela já é uma coisa... Seja decente, seja crente, né? Faltou só isso, só. E que, na verdade, a gente nem deveria estar pensando em se preocupar em falar isso, né? É o óbvio, né, Felipe? Mas, infelizmente, hoje, da forma como está, a gente tem que falar o óbvio, né? E algo para aproveitar, né, esse gancho aí, um assunto que eu acho que é muito bom e que remete também à questão de decência e tudo mais. Muitas pessoas, às vezes, se importam somente com, talvez, a decência em ambientes de igreja, por exemplo, mas, às vezes, no restante do dia ou nos demais lugares, não se importam com isso. E a gente tem que também entender que essas orientações que a palavra de Deus nos dá quanto à decência e tudo mais, o exagero, a discrição, né, são para todo momento. Nós somos cristãos de 24 horas. Então não existe isso de que na igreja eu me visto corretamente, me cubro e tudo mais, mas em outros lugares tá liberado. Um exemplo disso é a praia, né? A praia é um ambiente onde parece que a decência ali some completamente, é onde parece que não é pecado o homem ou a mulher se vestir de maneira indecente. A mulher usar biquíni, o homem usar sunga, é a mesma coisa que usar uma cueca em casa. Você sai de cueca andando pela rua? Ou você, mulher, você usa calcinha e sutiã e sai andando na rua? Você vai trabalhar dessa forma? Você anda na rua dessa forma? Então, por que utilizar a mesma coisa, só que um tecido diferente, na praia se expondo completamente para todo mundo? Então, é uma hipocrisia também, né? A gente acha que isso é só para a igreja e isso é só para certos ambientes. Não. A palavra de Deus nos dá a orientação de se portar dessa maneira em todo e qualquer ambiente. E também não é aquele exagero de vestir um blusão e tudo mais, e toda uma roupa longa para cobrir completamente. A mulher ela consegue ser elegante, consegue se vestir de forma bela e ainda assim não ser indecente. O homem também ele consegue se vestir de forma elegante, de forma bela e ainda assim não ser indecente. O problema da palavra de Deus é com a sensualidade, é com a indecência e com a falta de modéstia, né? E nem com a hipocrisia, né? Porque a palavra de Deus não aprova a hipocrisia de que eu achar que se eu for com blusão e a calça jeans para a praia, eu estou demonstrando santidade. Porque o que vai demonstrar santidade na minha vida não é a minha roupa, mas é o meu coração voltado, curvado, devoto ao Senhor. Agora, se eu vou também, né, pornográfico para a praia, num ambiente a qual já é natural essa pornografia, esse estilo de vida, né, pelo qual as pessoas já naturalmente vivem, porque cada um vive o seu estilo, mas o cristão, ele vai procurar viver nesse ambiente ou estar nesse ambiente de forma equilibrada. E tem diversas formas de você fazer isso, né? Então, assim, hoje em dia, a pergunta é essa, a pergunta que você tem que refletir é a seguinte: a calça, ela iniciou, a primeira calça, ela era rasgada da virilha até o pé? Não, a calça, ela tinha pano, né, do início da tua coxa até o pé. Mas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, isso deixou de ser moda, isso deixou de ser algo bonito. Mas a pergunta é, quem está ditando essa moda? É a palavra de Deus que está ditando que o tempo você deve mudar? Com o tempo você deve rasgar mais a sua calça, diminuir a sua blusa. Com o tempo o homem deve começar a usar roupa de mulher e não as roupas de homem, mulher, roupa de homem e não de mulher, porque o Senhor se atualizou. Mas não é assim que a palavra de Deus vive. Não é assim que o Senhor norteia o seu povo pela sua palavra. Então, eu acredito muito, Rogério, que se somos peregrinos, já mostra que nós não somos desse mundo. Então, muito me preocupa quando eu vejo um cristão muito adequado ao mundo que ele deveria só estar de passagem. Isso é uma coisa que a gente deve refletir. Porque se nós somos peregrinos nesse mundo, estamos de passagem nele, vivendo nele, né, estando nele,
mas não agindo como ele age, mas agindo como a cultura do céu, que é a cultura do cristão, que é o olhar para onde ele deve estar olhando sempre. Quer ver um exemplo? Daniel. Tu falou, eu lembrei também de Romanos. Daniel estava no meio de uma cultura que ele foi levado para lá, para aquele ambiente da Babilônia, e ele não se contaminou. E ele foi criticado, foi perseguido, passou lutas, mas isso não impediu dele continuar seguindo a trilha para a eternidade com Deus, pelo qual era o desejo dele, estar eternamente com Deus. Isso é verdade, né, Felipe? Tu falou que um problema também muito grande é justamente esse. A palavra de Deus nos dá diretas orientações para tudo que a gente já acabou de falar, né? Já ficou claro aqui. Mas ainda assim, muitas vezes, o cristão, ou nem sei se posso chamar assim, quer se amoldar ao mundo, porque uma pessoa que quer se amoldar ao mundo já demonstra aí um indício de que às vezes não entendeu o evangelho de verdade, né? Ou não é um cristão genuíno, né? E isso é algo que tem permeado as igrejas hoje em dia, né? Parece que o mundo que dita as regras e não a palavra de Deus. Então eu vou seguir aquele artista que eu vejo, eu vou seguir aquela artista que eu vejo, aquela cantora que eu gosto, Vou me e vestir eu vou me igual. vestir igual. E aí, é o mundo, é essas pessoas que têm que ditar a forma como você se veste, ou é a própria palavra de Deus, né? E o Romanos 12, lá no verso 2, vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que nos basear na palavra. A palavra nos diz que o cristão e a cristã, homem e mulher, devem se vestir de forma modesta, de forma decente, e sim, deve ser algo que nós devemos nos importar, né? As nossas roupas comunicam muito intenções do nosso coração, comunicam muito quem nós somos, e isso é importante, né? Não é à toa que a gente viu que lá em Gênesis, Deus mesmo se preocupou em cobrir Adão e Eva. Nós vemos em orientações no Novo Testamento também sobre isso, como eu li aqui em 1 Timóteo capítulo 2. A gente tem no Antigo Testamento, em Deuteronômio, falando também sobre isso, e que é válido sim ainda para os dias de hoje, até porque o Antigo Testamento não foi excluído. Todos os princípios morais do Antigo Testamento valem para hoje também. As únicas coisas que nós não retiramos ou não ainda seguimos do Antigo Testamento são as leis morais e civis, que são com respeito a sacrifícios e tudo mais, coisas que estavam relacionadas a Israel como igreja daquele tempo, mas os princípios morais do Antigo Testamento permanecem ainda hoje. Então essa orientação de Deuteronômio também permanece ainda para hoje, né? E não só no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento também. Verdade. Aqui em Gálatas 5,19 vai dizer: as obras da carne são manifestas a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Libertinagem aqui em algumas traduções são traduzidas para sensualidade, né? A idolatria, a feitiçaria, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então isso é algo muito sério, isso não é algo bobo, não é algo que a gente não deve se importar. A palavra de Deus nos traz sérias orientações para o modo como nós devemos nos vestir. Isso não é algo bobo, porque Deus se preocupa também com o nosso estilo de vida, na forma que nós nos comunicamos com nossas expressões corporais, com o nosso corpo, com a nossa... Porque todo o nosso ser é para a glória de Deus. Exatamente. Não é só o meu espírito, mas também o meu corpo, que é templo do Espírito Santo que habita em nós.